dia, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui com a nossa escola bíblica, com uma aula abençoada que vai falar grandemente no seu coração. Eu gostei muito desse tema. Esse tema é Hora da Decisão. Nós estamos quase terminando esse fascículo de Pentateuco. E hoje é a lição 19, que está na página, a gente vai fazer a segunda parte dela. Está na página 155. Então vamos lá, lendo a palavra de Deus. Eu vou só ler um versículo para você aqui, para lembrar que a gente leu na semana passada, que diz lá em Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem a Deus, o nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, foi uma palavra que Moisés deixou para o povo de Israel. A gente vai falar hoje de algumas coisas. Eu achei muito interessante essa aula, porque ela fala assim, é a hora da decisão e a vida feita de escolhas. Realmente, a nossa vida é feita de escolhas. E Moisés, na semana passada, foi falado sobre a escolha entre a vida e a morte, maldição e bênção. É algo para nós fazermos a nossa escolha, a nossa decisão. E Moisés, ele teve uma grande preocupação com o povo de Israel. Então, hoje nós vamos falar sobre Moisés, ele conclui o seu sermão com algumas exortações. Exortações, muitas das vezes a gente pensa, a exortação é uma pessoa xingamento, exortação é para destruir, mas exortação sempre é também para uma edificação, para edificar. Então, nós vamos ver aqui, uma das primeiras coisas, Moisés, ele incentiva tanto o povo que agora entrava em Canaã, como também ele incentivava Josué. Então, lá no livro de Deuteronômio 31, fala sobre isso, que Moisés ele incentiva agora o povo para continuar, para perseverar na presença de Deus. E Moisés já estava ficando idoso, com 120 anos, mas só que naquele tempo, o tempo do trabalho de Moisés já estava se findando. Moisés, com 120 anos, ele disse, não posso mais dar conta do meu trabalho. Então Moisés já estava dizendo, já estava chegando o fim, porque Deus já tinha mostrado para Moisés, mostrou uma grande planície, que era muito grande, mas que o povo de Israel ia herdar. Mas Moisés não ia herdar. Então ele já estava se despedindo do povo de Israel e também de Josué. E o Senhor disse para que ele viesse a colocar uma outra pessoa para estar no seu lugar. E foi escolhido Josué. E a palavra de Deus diz que Josué foi escolhido. E o Senhor sempre falava através de Moisés para Josué ser forte e ser corajoso. Aí vamos lá. A segunda coisa que Moisés, no seu sermão, disse, ele se preocupava com a manutenção dessas coisas, para que o povo lembrasse sempre daquilo que Moisés havia ensinado, para que eles viessem a lembrar de tudo que eles aprenderam depois da sua morte. As leis, os mandamentos, tudo deveriam guardar. Então, era uma decisão muito difícil, ou escolher entre a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Mas Deus queria abençoar o povo de Israel. Aí vamos ver outra coisa. Ele prescreve que o cântico a seguir seria um testemunho contra eles. Lá no livro de Deuteronômio 31, 19, 21, você vai ver aí na sua Bíblia que fala sobre isso. Falando que Moisés ele fez um cântico falando com o povo acerca das coisas de Deus, para que eles não viessem a esquecer. A Bíblia fala também que a gente deve trazer as memórias daquilo que traz esperança. Então, eles não podiam esquecer aquilo que Moisés havia ensinado. A outra coisa que diz aqui no quarto ponto, diz assim, Moisés o escreveu no versículo 22 e entregou o Israel, indicando o seu desígnio, assim como o tinha recebido do Senhor. Então, Moisés escreveu um cântico e mandou para o povo, que eles não viessem a esquecer. Aí mais diz assim na nossa revista, você vai acompanhando aí na sua também.
O cântico que Moisés, por indicação de Deus, entregou aos filhos de Israel, como permanente admoestação a eles, para que tomassem cuidados para não abandonar a Deus, nos ensina princípios que devem ser observados. Então, a primeira coisa, Moisés falou com eles, olha, vocês não devem abandonar os mandamentos de Deus. Então, nós devemos sempre lembrar, até hoje, nossos dias, devemos guardar sempre os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados, são mandamentos que nós podemos guardá-los, não é? Então, diz assim, o elevado caráter de Deus. Esse trecho fala sobre o caráter de Deus e fala sobre o mau caráter do povo. O caráter de Deus era o quê? Que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus sempre foi fiel. E o mau caráter do povo é que o povo teve uma certa vez que o povo se esqueceu de Deus. Adoraram outros deuses, esqueceram do mandamento que Moisés havia ensinado. E diz a palavra que nem todos as pessoas de mais idades chegaram até a terra prometida. Só os mais novos que chegaram. Por quê? Porque eles não obedeceram ao mandamento que Moisés havia ensinado. Aí diz também uma repetição das grandes coisas que Deus tinha feito por eles. Em oposição a isto, um relato do seu mau comportamento para com ele. Então, diz que o povo não obedeceu. Então, Moisés estava repetindo para o povo tudo aquilo que ele havia já falado, para que o povo continuasse, né? Lá no princípio diz para que as bênçãos viessem sobre eles, que eles não deveriam desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eles guardassem o mandamento. Você tem guardado o mandamento? Então, na nossa revista está falando sobre isso, guardar os mandamentos. Aí diz mais, Moisés ainda não tinha terminado de falar com os filhos de Israel, ele parecia ter dito as palavras finais na sua despedida no encerramento. Então, ele começou a falar, pregando o sermão, dando um adeus para eles através da palavra. O discurso dele foi muito longo, esse versículo que a gente leu acerca disso. Aí depois diz assim no finalzinho, na sua revista você vai ver isso, olha. E agora nada mais resta fazer, exceto despedir-se deles com uma bênção. Olha só que interessante. Moisés sabia que ele ia morrer, que ele não ia estar mais com o povo de Israel. Ele sabia que ia deixar um líder, que era Josué, mas mesmo assim, ele abençoou o povo de Israel. Aí você vai ver aí na sua revista, no capítulo 33, que fala sobre isso. Aí, mais uma vez, Moisés lembra da decisão e da escolha. Então, a decisão de Moisés era que o povo viesse a escolher. Então, aí vai ter o trecho mais falando sobre isso, Moisés explicando para que eles escolhessem o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Eu gosto muito do capítulo 28 de Deuteronômio, que é um dos livros de Pentateuco, que fala sobre isso, não é? Que Moisés disse para o povo, ó, seja obediente. Se vocês forem obedientes, onde vocês entrarem, vocês vão ser abençoados. Ao sair, vocês vão ser abençoados quando obedecerem ao Senhor. E já para finalizar a nossa lição, fala assim, os céus e a terra, hoje, por testemunhas contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, esse trecho do capítulo Deuteronômio 30 fala sobre isso. Moisés falando para o povo, para que eles tomassem uma decisão. Moisés já estava perto de morrer, mas ele deixou para o povo. Toma uma decisão. Aí eu digo para você, qual a decisão que você vai tomar? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E a palavra de Deus diz que a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó é uma descendência muito grande. Apesar que muitos não entraram na terra prometida. Mas diz a palavra de Deus que o povo de Israel foi numeroso e é numeroso. Por quê? Que ainda existe o povo de Israel, não é? Nós somos o Israel espiritual e nós sabemos que o povo de Deus é numeroso e abençoado, mas para que nós viemos a continuar recebendo a bênção do Senhor, precisamos tomar a nossa decisão, como diz essa lição, para a gente escolher a vida, porque nossa descendência será abençoada. A nossa vida, nossa família vão ser todos agraciados pelo Senhor. E aqui diz, cristãos pela fé. Por que cristãos pela fé? Porque nós honramos Moisés
por ter aceito a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, que nós devemos aguardar essa palavra, esse nosso estudo de hoje. Mas você vai ler direitinho aí na sua revista, juntamente com a sua Bíblia. Tem os capítulos aí para você ler, você acompanhar. Aí depois, no final da revista, tem a hora da reflexão. Aí tem perguntinha para você. Aí você vai responder. Explique com suas palavras, bênção e maldição. Então, você vai explicar com a sua própria palavra o que é bênção, o que é maldição. E o que você escolhe para a sua vida, para a sua geração, a bênção ou a maldição? Aí a segunda pergunta é: que estratégia Moisés usou para que o povo israelita entendesse o propósito das bênçãos e maldições no ponto de vista da lei? Então, você vai ver aí, você vai responder. Eu não vou responder para você, mas você vai ver aí na sua revista e você vai dar essa resposta. E a terceira pergunta é: por que nós somos chamados cristãos pela fé? Então, você vai ver também na sua revista, você vai ler direitinho, vai acompanhar os capítulos de Deuteronômio, que é de 27 ao 34. Aí você vai ler direitinho e você já sei que você já fez a sua escolha. A vida é feita de escolha. E eu sei que você já fez a sua escolha. A sua escolha é servir a Deus, agradar a Deus e guardar as palavras do Senhor. Deus é maravilhoso para abençoar a nossa vida. E através de Jesus Cristo, nós temos a bênção para a vitória. E hoje, não há sobre nós mais a maldição, mas sim a bênção do Senhor. Que Deus venha abençoar essa aula, que você venha aproveitar bem essa aula. Então, para a semana que vem, estaremos falando da lição 20. É o último livro da nossa lição de Pentateuco. Contamos com você. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa aula e um bom dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.